Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês algumas curiosidades, coisas que ninguém conta pra gente antes da gente ter bebê. Muitas pessoas descobrem depois que o bebê nasce, porque acontece com a grande maioria, e tem duas coisas em específico que você só vai entender se você passar por isso. Vocês vão entender quando eu chegar lá, são os dois últimos tópicos. Então vamos lá. Primeiro tópico, é normal o bebê não engordar tanto no primeiro mês. É ideal que ele não emagreça, mas ele não engorda tanto quanto normalmente as pessoas falam que deveria engordar, porque no primeiro mês o bebê ainda tá aprendendo a mamar, ainda tem todos aqueles desconfortos, ele ainda não sabe que nasceu, então ainda é um mês muito desafiador, muito complicado, mas é normal. Então assim, a partir do segundo mês fica tudo mais tranquilo. Eu lembro que aqui eu fiquei desesperada, achando que a Alice tinha uma coisa errada, porque a Alice não engordava, que ela nasceu muito magrinha, muito pequenininha. A minha sorte foi que uma amiga minha tinha tido filho 5 meses antes que eu. Então eu perguntei pra ela, eu pedi ajuda pra ela, ela falou: calma, calma, no primeiro mês ela tá aprendendo a mamar, você tá aprendendo a dar de mamar, então assim, é normal não engordar tanto. A partir do segundo mês que as coisas vão fluir melhor, fica calma. Aí realmente eu fiquei mais tranquila e fluiu, do jeito que ela falou, fluiu, então é normal mesmo. Segundo tópico, é normal o recém-nascido ficar vesgo. Vocês sabiam disso? Eu não sabia disso. A Alice ficava vesguinha assim no primeiro mês. Eu não lembro se no segundo mês já tava de boa ou se ainda ficava. Eu acho que no segundo mês assim ficava ainda mais menos. Mas cara, eu lembro que eu e o Leandro, a gente achava muito engraçado. A gente ficou até preocupado um tempo, sabe? Porque ela ficava vesguinha. Mas é super normal o bebê ficar vesguinho, porque ele nasce ainda muito imaturo. Todo o corpinho do bebê ainda é muito imaturo, por isso que acontecem as cólicas, porque o sistema digestivo ainda tá amadurecendo, o olhinho fica vesguinho porque o bebê não consegue enxergar acima de 30 centímetros, então se ele tenta acima dessa distância ou abaixo também, o olhinho dele meio que não consegue entender o que tá acontecendo, então é super normal o bebê ficar vesguinho e com o passar dos dias vai ficando menos e menos e menos, e aí fica tudo bem. Terceiro tópico, vocês sabiam que tem bebês que nascem super peludinhos? Tipo, com pelinho no corpo inteiro, com exceção do rostinho, né, da boquinha, da palma das mãos e dos pés e as genitálias. Mas assim, o bracinho, o pescocinho, aqui na testinha, assim, ó, todos peludinhos. O nome disso é lanugem e é produzida essa camada de pelinho assim quando ele tá dentro da barriga. E a lanugem junto com o vernix, que é aquela camada branca gordurosa que o bebê quando nasce ele tem ela, sabe? Os dois juntos eles funcionam como proteção do corpinho do bebê quando ele tá no ambiente líquido, que é dentro da barriga, né? Então assim, é super comum os pelinhos, né, a lanugem cair dentro da barriga ainda, então o bebê nasce só com o vernix. Mas tem alguns bebês que o pelinho não cai e ele nasce peludinho e com o vernix também, com as duas coisas juntas. Mas com o tempo esses pelinhos vão caindo e é super normal. Quarto tópico. Vocês sabiam que o seio materno, ele não tem só uma glândula por onde sai o leite? Qualquer mulher que amamenta, com certeza já apertou o próprio peito para poder fazer o mordenha manual, ou então já observou na hora que estava fazendo mordenha com a maquininha de ordenhar. Mas quando você aperta o peito, tem várias glândulas e várias saídas. Então assim, sai esguicho de leite pra tudo quanto é lado. Eu não sabia disso, eu achei que o seio era só um buraquinho que saía leite por um lugar só, mas não. É muito engraçado, porque quando você aperta vai pra todo canto, né? Mas é desse jeito mesmo, né? Engraçado, né? Quinto tópico, o bebê recém-nascido é cheio de reflexos. E pro bebê, ele não tem noção de absolutamente nada, ele nem sabe que nasceu nos primeiros 3 meses. Então assim, pro bebê é tudo extremamente assustador. Então quando você vê um bebê abrindo os bracinhos, levando um susto quando ele tá muito solto, é por causa desses reflexos que ele ainda tá entendendo o que tá rolando. Então, por isso que nos primeiros meses o bebezinho gosta de ficar encolhidinho, você pega o coelho e faz um charutinho com ele, deixa ele no colinho, ou então deixa no sling, o bebê gosta muito de ficar apertadinho justamente por causa disso. Porque ele estava acostumado na barriga, né? Então ele tem muitos reflexos, ele se assusta o tempo todo. Então, quanto mais a gente puder estar com ele no colinho, dando aconchego, melhor pro bebê e mais fácil para ele se acostumar com o mundo aqui fora, né? Sexto tópico, esse é o tópico que eu falei que você normalmente só sabe depois que você passa pela situação. Cuidado com a assimetria craniana. Esse assunto não é brincadeira.
Porque assim, a maioria dos bebês nasce com a cabecinha amassadinha, principalmente quando é parto vaginal, né? Ou então quando o bebê já tá dentro da barriga, já encaixado há muito tempo e tudo mais. Muitos deles voltam, a cabecinha fica redondinha normalmente com o passar do tempo, mas com alguns bebês isso não acontece e acaba acontecendo a assimetria. Tem vários tipos de assimetria. E eu falo no meu caso porque foi com a Alice a plagiocefalia, ela tinha a cabeça amassada em um dos lados. E isso acontece porque deixa o bebê deitado muito tempo na mesma posição. E aí a cabeça do bebê que tá constantemente em evolução, né, tá crescendo muito rápido, ela acaba crescendo muito para um lado e menos para o outro, porque a cabeça tá sempre do mesmo jeito. Então assim, no caso da Alice, ela tinha um lado da cabeça amassado e o outro um pouquinho mais pontudinho. E a gente descobriu isso porque ninguém falou pra gente que a gente devia deixar o bebê dormindo de barriga pra cima, só que variar o lado da cabeça. A gente não sabia desse detalhe, esse pequeno detalhe que acabou fazendo a gente cair no tratamento com a órtese, né? Que vocês já sabem, tem vídeo aqui no canal explicando tudo do tratamento que a Alice fez, da plagiocefalia. Vou deixar um link aqui nos cards e um aqui na descrição, caso você queira ver depois que acabar esse vídeo. Sétimo tópico, vocês sabiam que existe uma coisa chamada incompatibilidade sanguínea mãe-bebê? Mãe-feto, não sei bem. Mas existe, pode acontecer uma incompatibilidade sanguínea quando a mãe tem o fator RH negativo e o bebê pode ter o fator RH positivo. Estranho isso, né? O nosso corpo é muito engraçado. Porque assim, se a mãe e o pai tiver o fator RH negativo, o bebê vai vir negativo e não tem problema nenhum. Se a mãe e o pai for positivo, o bebê vai vir positivo. Se a mãe for positiva e o pai for negativo, se o bebê vier negativo, não tem problema. Agora, se a mãe for RH negativo e o pai for positivo, o bebê tem chances de vir positivo e aí pode dar alguma coisa. Aí o que acontece? Quando a mãe é fator RH negativo, significa que ela não tem aquela substância no sangue dela. Eu não sei explicar bem em termos técnicos, tá? Porque eu não sou médica, eu tô falando do jeito mais leigo possível, umas coisas que eu estudei. Então, assim, se a mãe é fator RH negativo e o bebê vier positivo, o corpo da mãe vai entender que aquilo ali é como se fosse um intruso e vai começar a produzir anticorpos anti-RH. Então ela vai produzir anticorpos que vai combater aquele intruso, que é aquele bebê que tem uma coisa positiva que o corpo da mãe é negativo, então o corpo da mãe não tem. Então quando a mãe é fator RH negativo, ela precisa ter um acompanhamento um pouquinho diferenciado no pré-natal, ela precisa fazer alguns testes. E 72 horas depois do parto, a mãe precisa tomar uma injeção intramuscular chamada gama-globulina, que vai impedir com que a mãe produza anticorpos anti-RH. Porque não é tanto perigo para a primeira gestação. Mas, se acontecer isso, a mãe é negativa e o bebê vier positivo, o corpo dela vai produzir anticorpos anti-RH. Aí o primeiro bebê sai, né? Tem o parto do primeiro bebê. Se ela engravidar de novo, ela já vai ter o anticorpo anti-RH no sangue dela. Então, pro próximo bebê, pode acontecer alguma coisa grave, porque a mãe já vai ter anticorpo para combater aquele intruso, sabe, no corpo dela. Então, por isso que ela tem que tomar essa medicação assim que ela tem o primeiro bebê, né, um pouco depois que ela tem o primeiro bebê, para poder evitar que o corpo dela produza esses anticorpos. Porque se ela vier engravidar de novo, não vai ter risco pro próximo bebê, entendeu? É uma coisa bem complexa, então assim, pra resumir, se você é mulher, pretende engravidar e você é fator RH negativo, fala isso pro seu obstetra quando acontecer de você engravidar, porque você vai ter que ter um acompanhamento um pouco mais de perto, justamente por causa disso. Então é isso, são algumas curiosidades que eu descobri na experiência, no dia a dia, depois que a Alice nasceu. Algumas outras coisas eu descobri porque outras mães passaram por isso e aí eu achei super interessante, quis trazer pra vocês também. Mas são coisas que normalmente as pessoas não contam pra gente, a gente descobre na prática mesmo e que eu achei legal vir trazer, tá bom? Então façam todos aqueles rituais que vocês já sabem aqui do YouTube, curtir, comentar, compartilhar o vídeo com alguém que você acha que vai achar legal essas dicas, com alguém que esteja grávida, né? E não esquece de se inscrever no nosso canal, tem vídeo novo toda semana e acompanha a gente lá no Instagram, lá tem conteúdo todos os dias, de verdade, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!